Queridos, amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos, nesta primeira semana do tempo comum, a Igreja vai nos propondo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Ele foi anunciando por sua palavra, por suas ações, e, consequentemente, a admiração que causava àquele povo um profeta tão jovem, um profeta com palavras tão verdadeiras, que inspirava tanta confiança. Segundo escritores que tiveram a oportunidade de descrever a figura humana de Jesus, seu rosto irradiava para aqueles que o contemplavam segurança, paz, verdade. E, consequentemente, por isso, sua palavra era aceita por todos aqueles que tinham a oportunidade de ouvi-lo. O evangelho de hoje, narrado, por exemplo, por São Marcos ainda, nos dá conta de como Jesus, entrando na sinagoga, encontra uma pessoa possuída por um espírito impuro, e este espírito impuro o interroga: que queres de nós, Jesus de Nazaré? Nós sabemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele manda que se cale. Jesus não precisava que os espíritos o anunciassem. Ele não queria que eles dissessem efetivamente quem ele era. Não era pela intimidação que ele queria que as pessoas o reconhecessem, mas pela espontaneidade dos corações em acolher a palavra da verdade. Meus irmãos, acolher a palavra da verdade, para nós, é a grande chance de salvação. Temos falado aqui, neste instrumento que estamos usando, diversas vezes sobre o caminho a percorrer, seguindo Jesus Cristo, as opções que temos que fazer, o que o cristão deve necessariamente praticar como modo de vida, e também o grande poder que nós temos pela nossa fé, pelo que nos é atribuído como dons do Espírito Santo, e que infelizmente não usamos o que nós podemos fazer, o poder que temos sobre as forças do mal, o poder de resistir, o poder de afastá-los de nós, o poder de combatê-los. Nós nos acovardamos, pois nos sentimos enfraquecidos quando não vivemos em plenitude nossa vida espiritual. Quantas vezes me procuram pessoas com queixas, vivendo situações, e que, de repente, meditando sobre aquela situação proposta por aquele irmão decaído, o que nós vimos ali é um estado de acomodação. Necessariamente uma pouca vontade de lutar para conquistar mais adiante. E o cristão verdadeiramente consciente do seu potencial, da sua capacidade espiritual, da sua condição de filho de Deus, ele não se abate com o infortúnio. Ele perpassa o infortúnio como uma lição, como um aprendizado. Ele encontra sempre lá adiante a solução. Ele encontra sempre um modo de ultrapassar aquele obstáculo. A oração é uma arma poderosíssima. A inspiração divina que devemos procurar nos momentos de conturbação para sabermos que caminho seguir.
E, consequentemente, o estarmos andando na presença de Deus, pelas nossas práticas pessoais, nos orienta o caminho e vamos fazendo como a água. Se não podemos ultrapassar o obstáculo, nós o contornamos e chegamos adiante. Depois, a confiança em Deus. Nós temos que ter confiança em Deus. O cristão não pode, de forma nenhuma, viver na dúvida entre a ajuda, a participação divina em sua vida e a não participação. Nós somos filhos amados de um Pai que quer a nossa felicidade. Jamais Ele nos deixará ao abandono se nós andamos os caminhos da fé. Se nós andamos o caminho que nos leva de volta à casa do Pai. Nós precisamos, sim, seguir este caminho da verdade. Seguir este caminho que nos orienta na direção do mais alto. E, consequentemente, a partir do momento que nós nos situamos, se olharmos as Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, por exemplo, essa expressão é muito usada, e fulano andou na presença de Deus, e fulano andou com Deus. Este andar com Deus, andar na presença de Deus, significa a prática das obras de Deus. Significa viver a espiritualidade. Nós não podemos deixar de ter a experiência da nossa espiritualidade. É ela que nos dá a força, a coragem, a garra necessária para nos transformarmos em vencedores. Portanto, no momento em que o Evangelho nos conta que Jesus silencia aquele espírito que o proclamava como Filho de Deus, ele não fazia nada mais, nada menos do que exercer este poder de silenciar o mal, de se sobrepor às forças do mal. E nós podemos também fazer isto quando os nossos instintos, as concupiscências ou os maus pensamentos ocorrem e nos incentivam para coisas que não são da dignidade do cristão. Nós temos que seguir adiante na nossa prática de fé, nós temos que seguir adiante no nosso testemunho da verdade, nós temos que caminhar na presença de Deus e resistir fortemente a tudo aquilo que nos desvie deste caminho. O mundo, meus irmãos, pinta e doura a pílula de uma forma que nos seduz. É para isto mesmo que as forças do mal usam estratégias as mais variadas. Todas as que são usadas pelo mundo para nos seduzir, desde a propaganda massiva, desde todas as formas de divulgação de coisas mirabolantes que nos afastem de Deus, como as filosofias, como os pensamentos modernos, como os relativismos, precisamos resistir a tudo isso. Precisamos firmemente perseverar no nosso caminho. Precisamos ter a coragem de sermos diferentes, para nesta diferença continuarmos o nosso serviço a Deus, continuarmos a nossa missão de anunciadores do Evangelho, de missionários da luz. E por isto, oremos, por isto, coloquemos nosso coração diante de Deus, perseveremos nas nossas lutas para dominarmos os nossos instintos, para dominarmos o nosso humano e deixar prevalecer o nosso espiritual. Sejamos espirituais para sermos, assim, filhos de Deus que anunciam o Evangelho de Cristo. Que o Senhor nos abençoe com a sua graça, nos fortalecendo na nossa vontade de sermos vencedores neste mundo. Que a sua palavra habite em nossos corações, que o Espírito Santo nos ilumine.
E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Vamos em paz.